Continuação do tema O Senhor Jesus Cristo. Precisamos de o conhecer melhor. Era este conhecimento que os apóstolos, nos dias dos evangelhos, tinham dele. Era a energia e autoridade de um tal conhecimento que as suas almas sentiam. E nós precisamos mais dele. Podemos estar ocupados em nos familiarizarmos com verdades a seu respeito e podemos fazer progressos nesse sentido, mas com todo o nosso conhecimento e toda a ignorância dos discípulos, podemos ficar muito aquém do poder de afeto por ele. E não posso deixar de dizer que é bom quando o coração é atraído por ele, para além do conhecimento que temos dele. Abre parênteses, quer dizer, conhecimento em forma doutrinária, fecha parênteses. Há almas simples que manifestam isso, mas geralmente dá-se o contrário. O segredo do poder das prerrogativas da nossa fé cristã, diz outrem, e as suas palavras são boas e sãs, é que tudo quanto podem oferecer está incluído numa pessoa. É isso que as tem tornado fortes, enquanto tudo mais se tem mostrado fraco. Não tem apenas libertação, mas um libertador. Não apenas redenção, mas também um redentor. É isso que as torna luminosas, e tudo mais, quando com elas comparado, não passa de luz pálida da lua. Pode ser agradável, mas é fria e ineficaz. Ao passo que aqui a vida e a luz formam um todo. E quão grande é a diferença em nos submetermos a um complexo de regras e nos apoiarmos a um coração que bate por nós. Entre aceitar um sistema e nos apoiarmos numa pessoa, a nossa bem-aventurança, e que ninguém a perca, é esta: que as nossas riquezas estão entesouradas numa pessoa, que não é para uma geração, mas Mestre e Senhor vivente para todas as gerações, que viveu e morreu, mas que está presente e vive por todos. Com efeito, este Senhor vivo e sempre presente nos Evangelhos é constantemente ouvido ou visto. É o autor ou o dador em todas as ocasiões, e os evangelhos têm muito pouco ou nada para eles próprios em matéria de explicações ou comentários. É isto que dá aos seus sentidos simplicidade e palpável verdade, uma fidelidade que pode ser sentida. Mas além disso, nas suas relações com o mundo que o cerca, vemo-lo como vencedor, sofredor e benfeitor. Que conjunto de glórias morais! Ele venceu o mundo, recusando todas as suas atrações. Sofreu dando testemunho contra o seu curso. Abençoou-o incessantemente, dispensando o fruto e poder da sua graça. As suas tentações apenas fizeram dele um vencedor. As suas contaminações e inimizades, um sofredor. As suas misérias, um benfeitor. Que conjunto! Contudo, não é somente assim que vemos o Senhor Jesus nos Evangelhos. Temos a sua pessoa, as suas virtudes e o seu ministério em ensino e prática, mas sem a sua morte, tudo seria inútil para nós. No lugar chamado A Caveira, ou de caminho do jardim do Getsemane para este lugar, vemos a grande crise, como certamente a podemos denominar, em que todos estão ocupados nas suas diversas classes manifestadas ou satisfeitas, expostas ou reveladas e glorificadas segundo o seu próprio merecimento. Que lugar, que momento relatado para nosso benefício, por cada evangelista de seu modo diferente.
O homem é visto ali tomando seu lugar e desempenhando a sua parte miserável e vão como ele é. Está ali em toda a diversidade de condições, no judeu e no gentil, como rude e como cultivado, no posto civil e no eclesiástico, perto ou à distância, como privilegiado ou entregue a si mesmo. Mas, seja qual for esta variedade, tudo é exposto para sua vergonha. Pilatos, o gentil, está lá ocupando o lugar de autoridade civil. Mas se buscarmos ali justiça, é a opressão que encontramos. Pilatos usou a espada não meramente em vão, mas para o castigo dos que fizeram o bem. Condenou aquele a quem reconheceu ser justo, ou de quem disse, não acho nele culpa alguma. E os soldados que serviam sob as suas ordens perfilhavam ou excediam a sua iniquidade. Os escribas judaicos e os sacerdotes, o elemento eclesiástico da época, arranjaram falsas testemunhas e a multidão que os seguia está com eles e clama contra aquele que havia satisfeito as suas necessidades e suavizando as suas dores. Os que passam simples, viandantes ao longo da estrada, criaturas deixadas à distância ou a si mesmas, injuriam, descarregando ódio impotente, assim como os Simei dos dias de Davi. E os discípulos, um povo trazido para perto e privilegiado, traem a corrupção comum e tomam parte nesta cena de vergonha, para o homem abandonando desapiadamente o Senhor na hora do perigo e quando ele procurava alguém que estivesse perto. Tudo isto é vil. Exposto a toda esta diversidade, o homem é exposto à vergonha à vista da criação. Nesta crise e neste solene momento em que é pesado e experimentado pela última vez, a mulher com seu vaso de unguento não é uma exceção. A sua fé era por operação de Deus, e bela como era para ser recordada em todo o mundo. É glória de Deus, e sua somente pelo Espírito. Satanás, assim como o homem, mostra-se nesta grande crise, engana e destrói. Faz do seu cativo a sua vítima, destruindo pelo próprio ardil pelo qual o havia tentado. A isca torna-se o anzol, como aconteceu sempre na sua mão. O pecado que cometemos perde o seu encanto no próprio momento em que é consumado. E então converte-se num verme que não morre mais. O ouro e a prata tornam-se em gangrena, e a sua ferrugem come a carne como se fosse fogo. As 30 moedas de prata fazem assim com Judas, o cativo e vítima de Satanás. Jesus está ali em suas virtudes e nas suas vitórias. Virtudes em todas as relações e vitórias sobre todos os que se encontravam no seu caminho. Que paciência em aturar os seus fracos e egoístas discípulos. Que dignidade e que calma na maneira de responder a seus adversários. Que consagração e entrega de si mesmo à vontade de seu Pai.